Olá, pessoal! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a esse evento. Publique a sua história. Eu sou a Gisela Cassol, já tenho 12 pessoas aqui comigo, vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Gente, eu tô tão feliz assim, ó. Não vou nem falar muito se não vou chorar. Para quem. Eu sou muito emotiva, assim, para quem não me conhece. E esse projeto é um projeto. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deixa eu dar uma respirada, porque é emocionante para mim, de verdade. É um projeto que eu estou pensando desde o ano passado, na verdade, como eu iria trazer essa proposta de trabalho. Hoje eu vou começar a falar para vocês, e vocês vão entender que é uma proposta um pouquinho diferente, né, do que temos hoje em dia. Mas também é a minha vida inteira, né? Eu falei hoje nos stories, mas é verdade, gente. É verdade, é a minha vida inteira, assim. Para quem não sabe, eu vou me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho, né? A minha formação. Enquanto o pessoal entra, vou me apresentando para vocês. Para vocês verem como toda a minha história ela acaba tendo muita relação com a carreira dos meus pais, né? A editora e tudo mais. Então, eu sou formada em design gráfico, tá? Eu entrei nessa faculdade justamente porque era uma das poucas faculdades que os meus pais acharam que valia a pena pagar e não que eles não queriam pagar mais nada, mas é que naquele momento a gente tinha que pensar muito com o bolso, também. Eu tenho pós-graduação em marketing estratégico e eu resolvi fazer minha pós em marketing estratégico justamente porque era a área mais defasada da editora. E depois, antes ainda, eu cursei artes, eu fiz 2 semestres, eu fiz artes de licenciatura, foi onde eu aprendi a desenhar, não concluí, mas aprendi a desenhar sim, inclusive os dois primeiros semestres de artes é onde a gente aprende mais a desenhar, e hoje consigo me virar muito bem no desenho, inclusive ilustrei livros e tudo mais. Depois eu fiz uma especialização em marketing digital na pandemia, que era realmente assim, não tinha como seguir sem marketing digital naquele período, né? Para nós, editores e editoras, a gente acabou sofrendo muito nesse período de pandemia. Então, foi onde eu aprendi a fazer marketing digital e também me apaixonei pelo marketing digital. E hoje estou aqui unindo absolutamente todas as áreas da minha vida. E isso é tão legal para eu conseguir encontrar um projeto onde eu consigo ter um propósito, que é ajudar as pessoas a fazerem algo que é difícil, que eu vi que os meus pais sofreram muito para fazer. Também, meu amor pelo desenho, que também está nos livros, pela escrita. Eu não falei porque eu não sou formada em escrita, em nenhum curso, mas eu escrevo desde adolescente. Eu tenho alguns livros publicados também. As pessoas, agora, hoje menos, porque eu acabei indo para outros lados, né? Me desenvolvendo para outros lados. Mas durante um período as pessoas me conheciam muito pelos meus textos. E então eu realmente gosto muito de escrever e escrevo muito para me reorganizar. E também agora o marketing digital, que é o meu mais novo amor. E eu acho que é o jeito que hoje a gente tem de chegar nas pessoas. Deixa eu olhar, me deem boa noite aqui, por favor. Não me deixem falando sozinha, eu imploro. É muito bom saber, eu vi que já temos 15 pessoas do outro lado da tela, mas eu já recebi alguns boa noite aqui também. Tinha gente já esperando. Então me deem um oi, me mandem um boa noite, me digam que estão aí, um emoji. Ó, oi, estamos todos aqui em 5. Família Vieira, né? Amigo do coração, assim, todos eles. A Regina, gente. Eu falei semana passada na live no Instagram da Regina. A Regina é quem escreveu o Tudo Vem da Terra junto comigo, que é da família Vieira. E agora vamos seguir com outro Tudo Vem da Terra junto nesse projeto, né? Temos a Regina Dias, que eu já conheço também, a Pri, o Marcelo, ó, muitas pessoas queridas aqui comigo. Eu estou muito feliz com vocês. E eu vou começar essa aula
Porque assim, gente, todo mundo sabe, né? Foi o que eu divulguei, que o tema da aula é crianças limitantes. E eu estava organizando, estruturando tudo, porque eu acho que todo conhecimento ele precisa estar bem estruturado e bem organizado, né? Para que a gente consiga criar um raciocínio lógico na nossa cabeça e para que a gente consiga absorver e fixar aquela informação. E quando a gente fala de crenças limitantes, e aí eu até separei para essa aula em dois grandes grupos: as crenças limitantes universais e as crenças que limitam a publicação de livros, tá? E depois eu vou explicar por que eu separei nesses dois grandes grupos. Mas sempre que a gente vai pensar sobre a crença, a gente se pergunta, tem que olhar para a história, olhar para a nossa vida, o que aconteceu, e se perguntar por que aquilo aconteceu, né? O que a gente passou que fez com que a gente agisse dessa forma, né, perante as coisas e tudo mais. E quando eu quis falar de crenças limitantes, eu queria falar daquelas verdades absolutas que a gente escuta sobre a produção do livro, principalmente aqui no Brasil, né? E a gente tem que desconstruir um pouco essas coisas que a gente escuta, para que a gente se sinta capaz de dar o próximo passo e para que a gente possa entender que passo tem que ser esse. Né? Então, eu trouxe mais ou menos aqui, por cima, a história do livro no Brasil, para que a gente possa entender o que aconteceu aí nesse processo da vinda do livro aqui para o Brasil, para a gente entender em que posição estamos hoje, quando a gente quer publicar um livro, ou quando a gente tem a intenção, por que é difícil, por que a gente não tem retorno, o que aconteceu aí, o que não fecha nessa conta. Então, realmente, gente, a gente precisa olhar para a história do Brasil, mas a gente precisa olhar até antes, né? Um pouco antes, assim, o que aconteceu. E o livro, ele é um veículo de uma mensagem, né? E o ser humano, por natureza, ele já quer passar mensagem. A gente escreve, a gente tem a música, a gente tem o teatro, a gente tem a arte, a gente tem várias formas que a gente acaba se expressando, porque a gente tem essa necessidade de se expressar para se comunicar, mas também para deixar um registro no mundo, né? Um registro de passagem. E eu vejo que uma das belezas do livro é exatamente essa. A gente olha aqui de dentro das nossas vidas, tem ali um período limitado, mas é uma possibilidade de continuação de um legado, de uma forma de pensamento, né? Esse livro. É só a gente olhar para os clássicos, né? Para os autores clássicos. E os povos antigos, eles já usavam ali várias ferramentas, argila, casca de árvore, para folha de árvore, para fazerem os seus registros e deixarem a sua história. Só que o que acontece, gente? Quando começam a escrever livro, o poder de escrita já era restrita a poucas pessoas. Poucas pessoas tinham o saber de escrever, de criar palavras e também de escrever a prática da escrita. Então, a gente já começa a perceber que há muito tempo atrás já era muito restrita a produção de livro. Na Idade Média, era restrito aos monges copistas. Só eles escreviam e cada livro era escrito à mão. E o livro ficava restrito à nobreza e ao clero. Então, a gente já começa a ver aí uma certa escassez nesses livros que existiam. Em 1475, surge a prensa de Gutenberg. E essa é uma coisa que eu aprendi na faculdade de design gráfico, porque mudou a forma como se fez livro. Só para vocês entenderem o que era a imprensa de Gutenberg. Era uma chapa assim de madeira, onde os tipos, a gente chama de tipos, eram as letras, eram fixadas uma a uma. Então, sei lá, o título, letra A, letra B, letra C, letra D, todos os parágrafos, e aí aquilo batia. E batia em várias folhas. E foi onde começaram a ser feitos livros produzidos em série. Tá? Então, só em 1435. E ainda assim, essa produção em série era extremamente limitada, né? Para fazer um livro, imagina quantas folhas tinha que ficar batendo ali para fazer esse livro, né? Dependendo de quantas páginas tinha o livro. Bom, aí o livro veio para o Brasil, agora falando bem do Brasil, só em 1550,
né, ali depois do descobrimento, com os padres jesuítas, que vieram catequizar os índios. Muitos dos livros produzidos principalmente na Europa, eles eram de cunho religioso. E todos os livros sobre medicina, astronomia, ciência, eram livros tidos como proibidos, que não podiam ser lidos, porque a igreja dizia que esses livros eram proibidos. Então vieram os jesuítas para o Brasil. Aqui tinham os índios, vivendo ainda de forma muito artesanal, né? Produzindo, comendo o que produz, plantando, colhendo, enfim. E os jesuítas já estavam vindo ali com os livros querendo catequizar. Aí tem registros de 1792, a gente vai dar um salto, né? Mas são os primeiros registros de livrarias no Rio de Janeiro. Tinham 2 livrarias com livros contrabandeados, livros sobre medicina e religião. Em 1800 chega a família real, e a família real traz consigo apenas, gente, apenas 60 mil livros para fazer a Biblioteca Real do Brasil, tá? Então, assim, veio a família real com os livros, foi onde o Brasil viu o livro, né? 60 mil livros é bastante coisa. Bom, aí o livro começa a ganhar popularidade, isso já é 1800. Só que as publicações de livro no Brasil, feitas, que vinham para o Brasil, eram produzidas na Europa. E isso fazia com que o livro fosse muito caro. Só tinha acesso quem tinha muito dinheiro. Então, e aqui que o jogo muda, e eu gosto muito, gente, eu aprendi tanto, porque quando eu penso no que eu tenho que ensinar para vocês, eu falo sobre produção de livro, eu não falo sobre a história do livro, e eu nunca pesquisei exatamente sobre a história do livro. Mas eu tenho que pesquisar tanto para poder trazer para vocês informações que conectem, que é muito legal esse trabalho, assim, de realmente pesquisar para trazer as informações que façam sentido, né? E que se relacionem com o que eu sei. O que eu sei sozinho não tem tanto valor, né? Da onde vem? Como surgiu isso? Então, o Monteiro Lobato, ele resolveu mudar o jogo. E como produzir livro era muito caro na Europa, ele começou a produzir livro aqui, onde era produzido jornal. Inclusive, na oficina do Jornal do Estadão de São Paulo, tá? Eu quero trazer as informações corretas, eu tenho uma colinha, né, para não falar besteira também. E tem uma frase dele, gente, que é muito legal, que diz o seguinte, que o grau de cultura de um país mede-se pelo preço dos seus livros. E ele usa essa frase para defender o porquê que ele estava produzindo os livros em indústrias, em oficinas de jornal, né? E aí, tem um fato muito interessante que já é um conteúdo bem da parte prática do livro. Que eu não entendia muito bem, eu sabia, ok, da prensa de Gutenberg, e eu sabia também como os livros hoje são feitos, né? Os livros da editora Cassol. Lá no nosso curso tem um módulo que eu explico de todo o método. Eu filmo, assim, dentro da impressora, basicamente. Eu explico, eu vejo vídeo, eu comento, enfim. Isso eu sei. Mas eu não sabia o que tinha acontecido de uma coisa para outra. Porque os 2 métodos são muito diferentes. Muito, muito diferentes. O jeito como a prensa de Gutenberg funcionava é muito diferente do modelo CTP, que é o modelo que a gente imprime livros hoje. Só que o modelo CTP, ele é muito semelhante ao modo como é feito o jornal. E foi aí, né, que eu liguei o Tico e o Teco. Claro, foi o Monteiro Lobato que trouxe essa proposta para baratear o custo do livro. Nas oficinas de jornal, ele começou a fazer os livros. Vocês lembram como eram os livros dele no começo? Que eram todos em preto e branco? É porque era uma limitação da produção de jornal. Os jornais não são preto e branco? Então, era uma limitação que existia ali do processo de impressão. Só que ele é muito à frente do tempo dele, Monteiro Lobato. Eu acho que é isso que é, porque fiquei muito impressionada. Porque ele não estava satisfeito só em mudar o método como era feito o livro e baratear o livro para as pessoas poderem comprar. Não era o suficiente. Ele queria dar acesso, que as pessoas tivessem acesso a esses livros. E aí, ele criou todo um plano de divulgação, ele sozinho criou esse plano de divulgação, que via correio, ele conseguiu o contato de mais de 1.300 estabelecimentos no Brasil inteiro, armazéns, farmácias, supermercados, onde ele colocou os livros dele para vender.
Então, além dele baratear o custo, ele conseguiu colocar o livro na vitrine para que as pessoas comprassem. Gente, claro que isso foi muito genial na época, né? Inclusive ali nos anos 1900 que começam o boom das editoras no Brasil. Ele abriu uma editora, depois ele abriu outra editora, e o que eu acho muito interessante é que ainda assim era um mercado tão restrito, mesmo tendo explodido, que normalmente as editoras que abriam eram de funcionários das editoras que já existiam. Às vezes a editora se desmanchava, porque cada uma dessas pessoas resolviam abrir suas próprias editoras. Então, ali que isso meio que se dissipou, né? Que se popularizou. Nos anos 80, tem um crescimento absurdo do mercado editorial e escritores incríveis fecham contratos de exclusividade com editoras, tá? Num contraponto aqui, que isso eu pesquisei, né? Eu li mais de 10 artigos para poder compilar essas informações e trazer para vocês uma linha que faça sentido. Mas em contraponto, a minha mãe, ela nasceu em 74, quando ela tinha 7, 8 anos, ela dizia que ela adorava ir na casa da prima dela, que tinha 2 livros em casa. E que aquilo era para a família algo incrível. Pô, ela tinha 2 livros na prateleira. Então, assim, a gente tem o boom no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas capitais, o boom dos livros, da produção, mas nas cidades de interior ainda é algo bem escasso. Tá? Nos anos 90, o que acontece? Quem sabe? Vamos ver quem imagina que aconteceu nos anos 90. Mais precisamente, 1994. Vou até tomar minha água aqui, enquanto vocês pensam o que será que aconteceu dia 4 de fevereiro de 94. Dei até uma dica, porque 4 de fevereiro faz um pouco mais de um mês, e quem já estava no meu Instagram já sabe. Deixa aqui no lado nos comentários o que aconteceu. Ó, a internet. A internet, ela se populariza depois, né? Ali pelos anos 98, 99, 2000. Mas ela vem antes. Pelo que eu sei, ela vem no início dos anos 80, assim, os primórdios da internet. Gente, eu acho que tá com algum delay também. Mas dia 4 de fevereiro de 94 eu nasci, né? Eu sou dos anos 90. E aí, como meu pai trabalhou em 2 grandes editoras do Brasil, e ele trabalhava como divulgador de livros. Então, ele conhecia muito do mercado, mas ele sabia principalmente como vender livros, menos da parte de fabricação, né, da indústria do livro, e mais da parte de venda do livro. E a minha mãe, ela também trabalhava vendendo livros. Ó, teu aniversário agora colocar. Por isso, eu nasci já dentro desse mercado. E aí eu vou falar para vocês o que eu via, tá? O que eu via? E eu tenho memórias muito fortes, muito, muito fortes. Então, Feira do Livro de Porto Alegre, sempre tinha Pedro Bandeira, a Ana Maria Machado, a Ruth Rocha. Eu era uma criança que vivia lá no Teatro Carlos Urbim na época, né? Eu via os livros que a minha mãe e meu pai vendiam na minha escola. O Grande Rabanete, Sanduíche da Maricota, Marcelo Marmelo Martelo. Eu tinha acesso a todos esses livros. E o que hoje, olhando para trás, o que eu percebo, né? Que a gente tinha um mercado dominado por poucos, principalmente do livro infantil, né? Eu tô falando da minha infância. Bons escritores, com contratos de exclusividade com editoras, eles só podiam publicar com certas editoras. Eu fui atrás da biografia deles, e normalmente eles começaram trabalhando numa revista, tá? Como colunista, depois começaram a publicar livros infantis. Mas eles tinham exclusividade. Só que o que acontece depois? Vem a internet. E aí, gente, quando vem a internet, o jogo muda. Que a gente começa a ter acesso a saber o que o pessoal fora do Brasil está lendo. O que está estourando? Qual é o best-seller nos Estados Unidos, por exemplo? E aí, na Europa, enfim.
E aí, as grandes livrarias do Brasil começam a querer receber esses best-sellers. Aí eu fui atrás, eu tentei entender, fui atrás de por que então que era difícil publicar um livro no Brasil. Quando eu olho para toda essa história, né, tô cheia de nuances, cheia de quem realmente fez ali mudança no mercado do Brasil foi o Monteiro Lobato, né, que propôs uma coisa um pouco diferente. E eu fui atrás de dados também para a gente tentar entender. Acontece que no Brasil temos editoras demais, muitas editoras para poucos leitores, o que casa muito bem com a frase do Monteiro Lobato, né? Aquela que eu citei antes, deixa eu encontrar ela aqui para a gente repetir. O grau de cultura de um país mede-se pelo preço dos seus livros. A gente tem 14 milhões de analfabetos no Brasil. E a gente tem, assim, né, estimativa de 20 milhões de compradores de livros, consumidores de livros, para 212 milhões de habitantes. São muitas editoras para pouca gente acostumada a ler. Essa que é a verdade. E aí isso faz que o preço do livro fique alto e cada vez, e eu sei por experiência própria, tá? Cada vez que o dólar dá um salto, os nossos orçamentos de impressão dão um salto junto. O papel encarece e tudo fica muito caro. Então, o que isso nos leva a entender, né? A gente tem ali um quadro caótico. Inclusive, eu li um artigo, que foi onde eu me inspirei para fazer essa análise com vocês, que diz que o mercado editorial no Brasil é caótico. É muita editora, pouca gente lendo, livro caro, não dá para deixar o livro mais barato para as pessoas terem mais acesso. Então, não funciona, não está funcionando. Acontece que as editoras grandes, elas preferem investir nos best-sellers, porque a venda é certa, e os pequenos, para poderem competir com as editoras grandes, também colocam os best-sellers nas suas vitrines. E um livro, para vocês terem uma ideia, para ele ter o título de best-seller no Brasil, ele precisa de 10 mil livros vendidos. E nos Estados Unidos, para receber o mesmo título de best-seller, ele precisa de 500 mil livros vendidos. Qual o problema que temos? Pouca oportunidade de publicação de livro no Brasil. E aí, com essa pouca oportunidade, vêm as nossas crenças, gente. Por quê? Porque realmente a gente tem aquelas crenças limitantes universais, como eu falei para vocês, que talvez elas impeçam alguém de tirar um projeto do papel, que elas não têm a ver exatamente com o mercado do livro, mas elas têm a ver com o modo como a pessoa lida com a sua vida, que alguns exemplos são: eu nunca vou conseguir ter dinheiro para publicar um livro, eu não tenho tempo para fazer isso, eu não sou bom para fazer isso, eu não vou conseguir alcançar os meus objetivos. Essas são crenças limitantes universais. Quando a gente se coloca, que é a minha proposta aqui, no papel de estudante, de aprendiz, a gente pode ignorar todas elas, praticamente, só do dinheiro ali que não. Porque a gente vai aprender. A gente vai aprender o tempo necessário para fazer esse livro, porque existe uma metodologia que já prevê esse tempo necessário. A gente vai aprender a ser bom para fazer isso, a gente vai aprender que a gente não precisa ser bom desde o início. Inclusive, para falar, eu quero falar para vocês, vou mostrar a vida real aqui. Vocês estão vendo esse cenário bem bonitinho aqui, né? Tudo bem, bem lindo, assim, que nem... Inclusive, eu fiz questão, eu não sei se vocês perceberam, de vir hoje com a mesma blusa, a mesma tiara, a mesma maquiagem dos anúncios que muitos de vocês receberam e foram impactados, né? Então, mas se eu virar um pouquinho aqui a minha câmera, ó, olha ali o que já tem ali, ó. Já tem a minha casa. Se eu virar um pouquinho aqui, ó, eu já tenho parede, tá? Aqui no meu enquadramento, vocês estão vendo algo perfeito. Mas eu não tenho um estúdio de gravação. Eu tô aqui na minha casa, com o ring light na minha frente, com o meu celular. Tô acompanhando tudo pelo computador aqui do meu lado. Eu tô lendo tudo no meu tablet, porque foi o cenário, foi o modo como hoje eu consigo fazer. Eu ainda não tenho o cenário perfeito.
mas eu já consigo fazer muito com o que eu tenho hoje. Então, essa é uma das coisas que eu quero desconstruir aqui. A gente não tem que ser o melhor para fazer um livro, tá? A gente precisa estar disposto a aprender e a fazer o melhor que a gente pode. Essa é a primeira crença aqui que eu já quero conversar com vocês, porque ela hoje, eu quero deixar bem claro que ela já não faz mais sentido, tá? A ideia é a gente aprender e fazer isso juntos. Nunca vou conseguir alcançar meus objetivos. Tendo uma metodologia, tendo uma estratégia, a gente consegue. Lá na editora, todos os nossos objetivos, eles têm uma estratégia, uma linha, uma conduta que a gente segue para poder chegar onde a gente quer, tá? Então, essas crenças limitantes universais, tirando ali a parte do dinheiro, que aí, né, eu não sei o que é caro para um, o que é barato para o outro, isso acaba sendo muito individual, é difícil eu falar sobre isso, mas essas outras crenças, isso tudo é muito trabalhável. Quando a gente está no papel de aprendiz, é tranquilo. As outras crenças, que também limitam para fazer um livro, e aí eu mudei o termo, porque crenças limitantes têm ali um conceito mais rígido. Mas existem sim outras crenças que também limitam para fazer um livro, e são elas, tá? Para fazer um livro, precisa ter muito dinheiro, por exemplo, é uma delas. Outra, só pode publicar um livro quem é famoso ou quem já é uma autoridade. Outra crença. É necessário ser formado em letras ou jornalismo para publicar um livro. Outra crença. É preciso dominar bem a língua portuguesa, ortografia, concordância e pontuação para poder escrever um livro. E a última crença que eu escrevi aqui. Ninguém vai querer ler o que eu escrevi. E agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre essas crenças. Para fazer um livro, precisa ter muito dinheiro. Não é mentira. E acho que a diferença das crenças limitantes e dessas crenças que limitam fazer um livro, ela é bem clara, assim. As crenças que limitam de fazer um livro, não necessariamente elas são mentira. Muitas vezes elas são verdade, no fim das contas, tá? Hoje, para fazer um livro do zero, sozinho, a gente leva em média, a gente precisa de, em média, uns 10 mil reais, tá? Mas não sai daqui nesse momento, porque a proposta, ela, alguém já saiu aí, eu sabia. Quando eu falo de dinheiro, alguém ia sair. Mas porque a proposta é muito diferente, tá? Eu vou falar mais para frente. Só pode publicar um livro quem é famoso ou uma autoridade. Gente, isso é mentira por quê? Porque vou trazer alguns exemplos para vocês. A J.K. Rowling, a escritora do Harry Potter, ela escreveu o Harry Potter nos anos 1990. 12 editoras rejeitaram o livro dela e ela só conseguiu publicar em 1997 e todo mundo sabe o sucesso que o Harry Potter foi, né? O Tolkien, do Senhor dos Anéis, ele só conseguiu publicar a obra dele 20 anos depois de escrever. Gente, é muito tempo depois. Quem é que consegue esperar 20 anos para ter sua obra publicada? Mas agora, trazendo um exemplo mais perto da gente, a minha mãe, que é a Leia Cassol, a obra que mais fez sucesso dela foi escrita e publicada, tá? Escrita e publicada, depois de 11 anos que ela já estava escrevendo, que é o Chá das Maravilhas. E na lista de livros dela, o Chá das Maravilhas está entre o livro 50 e entre o livro 60. Ela escreveu 50 livros antes de escrever o livro que mais fez sucesso da carreira dela. Então, o problema de a gente achar que tem que ser famoso ou ser uma autoridade, isso se mistura um pouco com o desejo de ser famoso e de ser uma autoridade. E a verdade é que provavelmente ser famoso ou uma autoridade vai vir junto com o processo de escrita, após a publicação, após um trabalho com estratégia. Isso vai acontecer depois. Agora a próxima, ó. É necessário ser formado em letras e jornalismo para publicar um livro. Eu já falei isso numa live. Não precisa de publicação de diploma nenhum para publicar um livro hoje no Brasil, tá? Eu defendo que qualquer um pode publicar um livro, mas que ninguém deve publicar qualquer livro. Essa é a minha defesa. Qualquer um pode, mas ninguém deve publicar qualquer livro.
Porque, gente, isso eu vou trabalhar também mais pra frente, né? Mas, pô, que relevância vai ter um livro aí feito de qualquer jeito, com qualquer história? Um livro sem um conceito, que é a nossa aula de amanhã? Um livro sem uma estratégia de vendas? Um livro que vai ficar empoeirado na prateleira, acumulando estoque, desvalorizando? Por isso que muita gente hoje só quer publicar um livro. E quer publicar um livro de qualquer jeito, a qualquer custo. Essa é uma ideia que quem está aqui comigo, tá? Vocês que estão comigo agora nesse momento já vão saber aos 30 minutos e 37 segundos dessa live que é uma ideia que eu não concordo e que eu não acho que deva ser feita, tá? Qualquer pessoa pode publicar um livro, mas não qualquer livro e não de qualquer jeito. É preciso dominar bem a língua portuguesa, ortografia, concordância e pontuação para escrever um livro. Gente, dentro do meu método de fazer um livro, o método que a editora Cassol desenvolveu, que é o método que eu uso, tem uma etapa que é revisão, tá? É uma etapa que o texto é encaminhado para um revisor, que vai fazer todas as correções ortográficas, de pontuação, de concordância, inclusive vai dar sugestões de coisas para alterar, para o texto ficar mais rico, para o texto ficar mais apurado, para ter um ritmo melhor, tá? Então, não é necessário dominar super bem todas as regras da língua portuguesa. E por último, ninguém vai querer ler o que eu escrevi. Gente, quando eu tinha 21 anos, eu publiquei um livro. Agora já vou trazer um pouquinho para minha realidade, que foi o Biocrônica, o que não me contaram quando eu era criança, que é um livro de crônicas, com crônicas que eu escrevi desde o fim do ensino médio até o fim da faculdade. Os meus pais, eles insistiam bastante para que eu publicasse livros e para que eu escrevesse. E eu tinha uma resistência. Hoje eu sei por quê. Porque o que eu tinha para fazer aqui na Terra relacionado a livros é o que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, né? Para isso que eu, no fim, é para isso que eu estudei e eu nem sabia, é para isso que eu trabalhei e eu nem sabia, e hoje eu sei o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, né? E por isso que o papel de escritora, ele me deixava sempre meio desconfortável, eu não gostava muito. E por conta desse desconforto, eu acabei não trabalhando a marca do meu livro, não divulgando o meu livro, como hoje eu acho que um livro deva ser divulgado, porque eu não estava muito afim. E mesmo assim, vira e mexe, olha, eu acho que a cada 15 dias alguém me marcava no Instagram com a foto do livro, com o trecho do livro, com post-it, e eu era pega de surpresa, porque eu não estava trabalhando para aquilo. Então, muita gente que eu nem esperava que essas pessoas quisessem, nem esperava que pessoas realmente quisessem ler o que eu escrevia. Claro, esperava um pouquinho, né? Porque é para isso que a gente escreve. Mas eu não tinha essa ambição. E mesmo assim, as pessoas me marcavam, mesmo eu não tendo um trabalho de estratégico de divulgação, porque elas se identificavam com aquilo. E o mais legal disso, gente, é que a gente não tá no outro. A gente não sabe, a gente não tem controle de como a nossa mensagem, a mensagem que está no nosso livro, vai bater no outro, como vai entrar no outro, o que vai fazer na vida do outro, né? Essa é a verdade. Então, essa é uma outra crença que limita a publicação, que hoje já derrubamos aqui por terra. E agora, eu vou abrir meu coração com vocês. A gente já está aqui há 33 minutos. E vocês sabem, eu gosto de frisar muito, que todo o tempo que eu tiver online com vocês, eu não vou enrolar vocês. Eu vou entregar o meu conteúdo, o meu melhor conteúdo para vocês, para que a gente possa seguir juntos aí nessa estrada, para que eu possa ajudar vocês a tirarem os projetos de vocês da gaveta e virar livro, porque na verdade é para isso que hoje eu estou trabalhando. Tá? Eu acabei percebendo. Eu vou tomar uma água, que essa parte é a parte que eu abro o coração, né? Então eu vou me preparar aqui psicologicamente. O que acontece? O meu pai e a minha mãe, quando eles abriram a editora Cassol, eles, como eles vieram da parte do mercado de venda de livro, eles já imprimiram o livro com uma estratégia, tá? Eles já pensaram, não, a gente vai imprimir tantos livros, a gente vai divulgar desse jeito, a gente vai pegar o carro, a gente vai visitar
um monte de escola e depois o teu projeto vai ser assim, assim, assado, em 3 etapas. E aí a gente vai fazer um passeio com as crianças em Porto Alegre. E aí tinha todo um desenho, um conceito. Isso já é um conceito, tá? Já introduzindo um pouquinho a aula de amanhã. Tinha todo um desenho para que isso acontecesse. Eles tiveram muito sucesso e deu muito certo. Eles não mudaram o mercado exatamente como o Monteiro Lobato mudou, mas eles conseguiram fazer alguma transformação mais local, regional aqui no Rio Grande do Sul. E não é à toa que hoje a editora Cassol está aí, sobreviveu uma pandemia, foi difícil, precisamos de ajuda e muito dos leitores, das famílias, porque foi um período difícil para todo mundo, mas estamos aqui de pé hoje, inclusive, com este evento, né? Que é da Gisela dos Livros, mas a Gisela dos Livros é um projeto da editora Cassol. Tanto que os livros que forem desenvolvidos com a Gisela dos Livros, que sou eu, né, com este projeto, serão publicados pela editora Cassol, tá? É um projeto, é uma collab que a gente chama, né? Modernamente, assim, collab é a palavra que a gente acaba usando para colaborações entre marcas. Mas hoje, com o mercado caótico do jeito que está, como a gente viu agora há pouco, né? Recapitulando, né, gente? Mais editoras que a gente consome livro no Brasil. Muitos livros vindo de fora, com muito potencial de venda por conta da globalização, ganhando vitrine nas grandes e nas pequenas livrarias. O que a gente precisa mudar hoje se a gente quer publicar um livro? A gente precisa, mais uma vez, mudar o jogo. A gente não pode querer seguir modelos tradicionais de publicação, porque as primeiras editoras não vão publicar, porque é muito investimento para um retorno incerto. Por isso que já é tão difícil, como eu sei que muitos de vocês que estão aqui me ouvindo hoje sabem. A gente precisa mudar. Para mudar o jogo, eu não tenho uma estratégia para a gente fazer isso juntos. Que eu comecei ano passado, mas eu, esse ano, coloquei um anexo nessa estratégia, porque eu acho que foi algo que ficou capenga. Então, as próximas turmas já terão o curso com essa estratégia, e a turma passada também já vai ter esse upgrade no curso, né? Bom, para vocês entenderem a lógica, tá? Hoje a gente entendeu por que é difícil. Amanhã a gente vai aprender como fazer um livro que se diferencia no mercado. Um livro que se destaca. Os livros da editora Cassol, por exemplo, são livros que se destacam. Quando as pessoas veem, ó, meu cachorro aqui. Ô, Lola, vocês viram que eu tô em casa, né? Porque até meu cachorro latiu. Lola, deu. Os livros que se destacam da editora Cassol, quando alguém vê esse livro, essa pessoa pega e toca e vai, eu sei de onde é esse livro. E na última live eu falei sobre os diferenciais dos livros da editora Cassol, né? Então a gente passa a mão, a gente vê a tipografia, a gente identifica que é um livro da editora Cassol. Então amanhã a gente vai aprender a fazer um livro que se diferencia no mercado. Na quinta-feira, a Sinolasco deu oi para a Lola. Aí a Lola adora participar, gente, das lives. Vocês já perceberam, né? Aí na quinta-feira, a gente vai aprender como alavancar uma carreira de escritor com técnicas de marketing digital. Gente, essa aula é muito importante, porque eu não só estudei como se fazer um livro. Na editora Cassol, todas as estratégias de marketing, gente. De feira do livro, evento, stand, folder, anúncio no Facebook, esses anúncios que vocês viram, toda a estratégia de redes sociais. Eu e minha equipe que pensamos isso. A editora Cassol tem só, acho que, 6 funcionários, 7 funcionários. A gente faz tudo isso em casa, de verdade. A camiseta que a gente faz, cara, a gente não costura em casa, né? Mas a arte, tudo a gente que faz. Então, gente, hoje é porque que é difícil, amanhã um livro que se diferencia e quinta a gente aprende a como alavancar uma carreira de escritor, tá? Porque hoje, com o mercado do jeito que tá, a gente precisa dominar marketing digital. E na quinta eu vou ensinar para vocês na prática tudo que eu faço para editora, toda a forma como eu penso, quanto dinheiro a gente põe, tudo isso eu vou trazer para vocês na quinta-feira. Mas
como tudo isso, né? Eu fiz a estrutura, separei os dias, e daí eu fiquei, cara, não vai caber tudo que eu tenho para falar nesses 3 dias. Vai ficar muito esturricado. Vai ficar. Eu não quero pular nada, eu não quero pular conteúdo, eu não quero deixar a desejar. Eu quero entregar para vocês realmente algo que, se vocês não fizerem, não quiserem seguir na minha turma, que vocês consigam começar aí também, sabe? Eu acho que, claro, vai ser muito legal se vocês vierem comigo, vai ser ótimo, maravilhoso, eu vou amar, assim como eu amei as minhas outras alunas, assim como os livros delas foram publicados. Mas vocês estão me doando o que é mais precioso que vocês têm, que é o tempo de vocês. E eu preciso honrar esse tempo de vocês, dando conhecimento e conteúdos para que vocês depois venham comigo ou me indiquem para alguém, né? Tudo isso é uma construção de uma carreira, no fim das contas. Então, na sexta, a gente vai ter uma aula bônus, tá? Vocês, 18 pessoas que estão aqui me assistindo, eu sei que outras pessoas já me avisaram que não poderiam assistir ao vivo. Depois eu vou ver se eu consigo mandar o link lá no grupo. Mas vai ter uma aula bônus, tá? Nessa aula eu vou explicar. Essa aula é para os comprometidos, tá? Eu nem quero que pessoas descomprometidas vão nessa aula, porque lá eu vou falar sobre o meu método de cabo a rabo. Eu quero pessoas comprometidas na aula de sexta-feira. E eu vou explicar como é que tudo isso vai funcionar, como vão acontecer as publicações de livro pela editora Cassol, quais são os 3 modelos de pacotes, como que a gente conseguiu criar uma oportunidade que vocês não pagam a publicação do livro, a impressão do livro para publicar, que isso eu já adianto hoje. A gente criou um modelo onde vocês não saem desembolsando 1 centavo para esse livro ser impresso. E é lá nessa aula sexta-feira que eu vou falar sobre isso, tá? Só que para eu falar sobre isso e isso fazer sentido para vocês, gente, eu preciso falar muitas outras coisas antes, porque senão ia ficar muita informação solta, tá? E eu tenho muita responsabilidade pelo que eu tô falando aqui com vocês, certo? Bom, na sexta, então, todas as aulas são importantes. A de quinta é muito importante. A de amanhã é muito... Eu não tenho como elencar uma mais importante que a outra. Mas a de sexta, ela é absolutamente importante, porque eu vou falar como vai funcionar a publicação. Eu queria fazer na aula de quinta, mas marketing digital é muito amplo e não vai rolar. Vai ter que ficar para depois, tá? Todas essas aulas, eu vou mandar os links para vocês, mas elas só vão estar disponíveis até domingo. Domingo sai tudo do ar. Então, vocês vão receber no e-mail os links das aulas, mas assistam até domingo, pelo amor de Deus, tá? E agora, para a gente terminar essa live, eu acho que eu já falei bastante, eu acho que eu falei... Não sei, tem alguma pergunta? Eu vou dar um tempinho para vocês deixarem aí nos comentários alguma pergunta. E enquanto vocês fazem isso, eu queria muito que vocês tirassem uma foto, um print da tela, postassem no Instagram também para me ajudar, né? E para eu repostar, porque aqui eu não consigo postar nada sobre a live e eu quero também ter prova de que isso aconteceu, né? Eu tô prometendo há tanto tempo, eu preciso de prova do que aconteceu. Me marquem. Que se eu tiver, deixa eu pensar. Se eu tiver 12 marcações dessa live, das 18 pessoas que estão aí me assistindo, eu vou liberar o resumo que eu fiz para a aula de hoje. Que eu sei que eu falo muito aqui, mas às vezes lendo, a gente acaba absorvendo melhor a informação. Então, tirem o print, tá? Quando acabar essa live, postem e marquem que se até as 10 da noite nós tivermos 12 stories para eu repostar, eu vou liberar lá no grupo do WhatsApp todo o resumo que eu fiz hoje, tá? Eu vou ler agora os comentários. A Pribete. Vocês são maravilhosos. Ai, tu que é, Pri? Obrigada por estar aqui. Eu não recebi o e-mail. Entrei pelo link do grupo do WhatsApp. Pri, na minha bio do @Gisela dos Livros, tem um link lá para fazer a inscrição. Se tu não fez a inscrição, tu te inscreve lá para eu poder te mandar os outros links das aulas. Igual, eu sempre vou mandar no WhatsApp, mas eu vou mandar as gravações por e-mail, tá? Sempre por e-mail. E se tu já fez isso, me chama no direct que eu vou ver o que aconteceu, tá? Se tu já te inscreveu.
Aí a família Vieira, a gente te ama, eu que amo vocês. Obrigada por estarem aqui comigo em mais um projeto dessa Gisela. São tantos projetos que eu invento, gente. A Pri falou de novo, nenhuma pergunta, só agradecer pela aula maravilhosa de hoje. Eu que agradeço a presença de vocês. Obrigada por estarem aqui. A Ni Cordeiro mandou uma mãozinha assim e uma carinha com corações e falou obrigada. E a Aline falou, você já está nos meus stories, que alegria. E a Sabrina falou, ansiosa para a próxima aula. Fiz a inscrição, depois vemos o que aconteceu. Ok. Gente, muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Feedbacks, dúvidas, informações, coisas que vocês gostariam que eu trouxesse nessas aulas. Me mandem no direct, @Gisela dos Livros. Aproveita e já me segue lá. Eu estou muito feliz, Eu realmente sou muito grata. Vocês vão ver a jornada daqui para frente, mas eu sou muito grata para quem está comigo desde o início, porque esse início no digital ele não é fácil, mas ele é muito recompensador e eu realmente estou muito feliz. Então, amanhã é o conceito do livro, quinta-feira marketing digital, sexta-feira eu explico para vocês como realmente vai funcionar a minha proposta de trabalho e as publicações. Tudo de bom, palmas, corações, um beijo. E eu vejo vocês nos stories agora, que vocês vão me marcar, né? E amanhã. Até amanhã, pessoal!